quase um ano eu fechei a minha cafeteria para me dedicar 100% aqui no YouTube. E eu decidi gravar esse vídeo para realmente ver se valeu a pena essa decisão que eu tomei há quase um ano. E a minha história, né, para relembrar, ela começou no ano de 2022, foi onde eu criei meu primeiro canal aqui no YouTube. Algumas propostas de trabalho e eu acabei dispensando porque eu realmente não era mais o meu objetivo, não era mais o meu foco. E aí, pra quem tá me seguindo aí no YouTube, já sabe que... E eu lembro que eu postei uns 5 vídeos, mas eu acabei desistindo. E eu nem lembro por que eu desisti, mas eu desisti. E depois de alguns anos, eu criei esse canal que eu tenho aqui, que foi no ano de 2024. E eu comecei a produzir uns vídeos e compartilhar alguns vídeos aqui pro canal. E eu não tinha muita persistência. No começo foi bem difícil, porque eu não gostava de aparecer. Mas eu entendi que eu tinha que fazer algo fora do comum, né? Que o comum geralmente é procurar um trabalho, se aperfeiçoar especializar numa faculdade, mas eu entendi que eu precisava sair desse comum, dessa realidade, né? E tentar algo diferente. E eu criei esse canal, que é esse daqui que eu tenho, e eu comecei a compartilhar alguns vídeos aqui relacionado à minha rotina de trabalho, né? Como eu tinha uma cafeteria, então eu compartilhava. O que eu aprendia e compartilhava, né? Cafeteria, Renata tá filmando, e hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês. E assim eu comecei. Fiz alguns vídeos sem estratégia nenhuma, sem saber como é que funcionava. Mas eu comecei fazendo vídeos e mais vídeos, só que eu não tinha consistência. E era muito desafiador para mim ter essa consistência, sabe? De ter que estar postando vídeos todas as semanas, pelo fato de eu não estar tendo resultado, né? Então eu postava o vídeo, mas eu ainda não estava tendo resultado. Então, para mim continuar, isso foi realmente desafiador, né? Mas eu ficava, por exemplo, uns 3, 4 meses sem compartilhar ali o vídeo, e depois eu ia lá, aprendia algo novo e eu compartilhava aqui, né? E assim foi durante um ano. E eu lembro que depois de um ano, mais ou menos, que eu já estava com o canal, eu fiz um vídeo que, assim, para mim foi um dos vídeos que viralizou, né? Não foi uma viralização, assim, de 100 mil visualização, mas deu 15 mil visualização esse vídeo, que foi, eu contei, né, criei um vídeo contando um pouco como que eu comecei a minha cafeteria. Então eu mostrei ela, né, o que eu tinha investido, como que eu tinha começado. E esse vídeo, assim, no começo ele não tinha dado muitas visualizações, mas depois eu fui vendo que mês após mês ele tava dando visualização. Gente, eu comecei aqui, eu era uma loja de conveniência, né? E eu mudei aqui aos poucos. Na verdade, no final do ano, eu resolvi mudar para uma cafeteria ou lanchonete, né? Porque são duas coisas bem parecidas. E eu resolvi fazer essa mudança, porque eu vi que o público buscava mais por salgado. E por mais que seja 15 mil visualização que deu em um ano, para mim foi um grande passo, porque eu fazia vídeos e geralmente dava muitas poucas visualização, né? Mas eu não desisti, eu continuei. E aí eu comecei a fazer mais vídeos, né? Eu comecei a fazer mais vídeos e assim, os meus vídeos, eles não estavam ficando bom. Mas mesmo assim, davam um pouquinho de visualização, mas os vídeos meus, eles não estavam ficando bom. E não estava tendo mais resultado que nem aquele vídeo que eu tive. E assim, foi bem desafiador para mim, mas eu continuei mesmo assim. Só que eu quase desisti nesse período porque, como eu não estava tendo o resultado que eu queria mesmo, eu continuando ali fazendo os vídeos, eu quase desisti. Só que eu fui estudar e aprender, né? Como que eu poderia fazer para mim realmente viver disso, ter um canal. Porque assim, eu já não me via mais trabalhando de CLT, sabe? Eu entendi uma coisa, ou eu fazia isso realmente acontecer, ou eu voltava para a realidade de procurar um trabalho de CLT e viver como muitas pessoas se veem trabalhando de CLT, né? Para mim, isso para mim não era a minha realidade. Eu sempre fui uma pessoa que quis ir além, sabe? Sair da bolha, daquela bolha e fazer algo diferente. E assim, no começo também foi bem difícil porque não tem apoio. No começo não existe apoio, é a minoria.
Mas mesmo assim, eu tive que continuar insistindo, né? Sabendo realmente que um dia eu ia conseguir, que um dia eu vou conseguir realmente ter esse resultado que eu quero. E eu decidi gravar esse vídeo aqui para documentar também, né? E como que foi? Como que tem sido a minha experiência, né, com o YouTube? E eu até tive um resultado que, assim, é... eu não sei se eu tenho vergonha de falar, eu não tenho, mas, assim, uma das coisas que eu aprendi desde que eu comecei a pesquisar e aprender como que eu poderia gravar meus vídeos é a simplicidade, né? Por mais que a gente faça um vídeo ali bem diferente e profissional, mas a simplicidade e a autenticidade, que é ser o mais genuíno, o mais verdadeiro no vídeo, é o que realmente vai fazer com que as pessoas venham se identificar, né? Então, eu decidi compartilhar o resultado que eu tive aqui, que é com a Shopee. E assim, eu fiz uma venda com a Shopee e foi R$ 5 e pouquinho, foi o primeiro resultado que eu tive, né? E assim, eu não tive mais resultados, eu acredito, porque eu acabei tirando lá o acesso, né, no vídeo da Shopee. Então eu tirei, eu fiquei mudando várias vezes ali a descrição, né? Eu acredito que isso também acabou impedindo de eu ter um pouco mais de resultado, né? E eu não consegui sacar e também nem pretendo sacar esses R$ 5, deixa ali. E assim, no começo, realmente, para mim, foi desafiador, né? Mas o porquê que eu decidi, né? Quem me acompanha aqui, não é novidade que eu compartilhava conteúdos da cafeteria. E eu comecei a fazer uns vídeos, né? Relacionado à cafeteria, porque é realmente algo que eu tinha um conhecimento, eu aprendi muitas coisas, né, sobre ter um pequeno negócio ali de comida e cafeteria, que era o segmento que eu tinha decidido, o segmento que eu tinha decidido focar, mas não era algo que realmente fazia parte da minha vida. Então eu decidi exclusivamente agora, a partir de hoje, né, nesse canal, centralizar tudo, documentando a minha jornada aqui no YouTube, né? O que eu for aprendendo eu vou compartilhar e o que eu tiver de experiência eu também vou compartilhar. E esse é um vídeo mais realmente mostrando um pouco da minha transição, né, de um conteúdo para outro e por que realmente que eu cheguei à conclusão de poder realmente trabalhar com o YouTube, né? E como eu falei, eu nunca tive muita experiência, né, para gravar, para fazer boas edições, mas eu tive que aprender. E esse tipo de conteúdo mais profissional não era algo que realmente se conectava comigo, sabe? Eu percebia, né, assim, sentia que eu queria gravar esse tipo de vídeo, sabe? Um vídeo natural e realmente que seja algo que faça parte da minha rotina, né? Viver realmente, criar um conteúdo que faça parte da minha rotina diariamente, porque cafeteria já não faz mais parte da minha rotina. Então, para mim, não fazia sentido eu continuar ensinando disso, compartilhando conhecimento relacionado a isso. E por hoje é só.